Salve o podcast do lado esquerdo do muro. Estamos aí de volta mais uma semana. Pelo Conexão. Eu, Marcos Gorenstein e João. Fala, João. Fala aí, pessoal. Tudo bem, Marquinhos? Pelo cara. Pô, queria começar hoje, dar uma notícia, né? Uma coisa que saiu aqui essa semana aconteceu. Não é, na verdade, do lado esquerdo do muro, é do lado direito do muro. Então, mas é só, eu acho que é importante colocar. Não sei se você viu, teve um jogo da seleção palestina contra a seleção saudita aqui num estádio, né? Do lado de Ramallah. E foi um jogo que deu muito o que falar, né? O estádio na Palestina ficaram com 20 mil pessoas, lotaram o estádio, ficou lotado, bombou, saiu na televisão aqui em Israel, falando várias coisas. E é uma notícia que eu acho interessante da gente começar o podcast só falando aí desse evento que gerou também muita discussão política, mas enfim, a gente pode falar disso num outro episódio. Tu acompanhou isso, viu, desse jogo, cara? Não vi. Eu acompanhei do jogo da seleção de Israel, que já está eliminada, mas Pois ganhou é, de 3 ganhou a 1. também, né? Ganhou de 3-1, pois é. Mas acompanhei bem naquelas, né? Porque, enfim, já não sou muito de acompanhar futebol israelense, e ainda mais a seleção eliminada. Mas em breve a gente pode convidar aí um outro especialista aí dentro do tema para conversar com a gente sobre isso e dar um parecer. O que você acha? Eu acho maneiro. Tem um cara eu acho que até ele fala português, Uri, o nome dele. Eu fiz um curso com ele na universidade. Ele trabalha com futebol no Oriente Médio. Ele tem um programa no Canal 11, na rádio. Babagol é o nome do site dele, é bem legal. Enfim, vamos lá, cara. Vem cá, você vai dar alguma notícia pra gente aí dessa coalizão, cara? Ela sai, não sai? O que tu acha que vai acontecer? Já tem 3 semanas aí que o Bibi recebeu o mandato para montar a coalizão. Ele falou que ia devolver depois de Yom Kippur. A gente já está quase indo para o final de Sukkot e nada de entregar, cara. O que você tá achando? Olha, primeiro de tudo, é normal que essas semanas tenham sido um pouco mais quietas, né? Porque essa é semana de festas, semana de Hagim, né? A gente teve Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, teve Yom Kippur, o Dia do Perdão, e agora a gente teve Sukkot, né? Que muitos estabelecimentos públicos não trabalham a semana inteira. O Rola Moed, né? Sukkot, se não me engano, em português tabernáculos, né? Isso. E depois a gente tem outra festa que é Simchat Torah, né? Na semana que vem. Então, esse mês de outubro é um mês muito parado e é natural que as coisas estejam um pouco lentas, né? Mas elas estão lentas demais. A gente não, essa semana, tipo, a gente não teve quase nenhuma informação, né? Foi muito pouca coisa. Um dia ou outro veio uma coisa ou outra de informação. Então, o que eu acho é complicado, que aparentemente não tem muita movimentação, não tá. Aparentemente a gente não está perto de nenhuma coalizão. Mas vai saber, né? O que você tem para contar aí, Marquinhos? Cara, A gente aí, do que você sabe? a única coisa que nessa semana, como você falou, né, foi bem, bem lento. Quer dizer, tem sido lento na verdade, desde que o Bibi recebeu o mandato, né, tem sido lento esse processo. É que não tem acontecido realmente nenhum contato entre o Kahol Lavan, né, o partido do Gantz, e o Likud, ou o bloco da direita, né, que o Likud compôs, né, pós-eleição, e não tem nada em vista aí. Ó, o que aconteceu nesses últimos dias é acusação de um lado para o outro. O Likud, né, tem falado muito que a ideia do Kahol Lavan é montar um governo de minoria com 57 membros, contando aí os 13 membros do Partido Árabe. Não, desculpa, com mais de 60 cadeiras, contando com esses 13 membros do Partido Árabe, o que eles chamam de um governo de minoria, e forçando, né, querendo forçá-los a entrar num debate com o Likud e com o bloco da direita para a formação de um governo. Cara, o que eu tenho sentido é que a gente continua nesse labirinto, nesse imbróglio político. As partes continuam subindo na árvore e eu realmente não sei. É possível o que se fala? Não, não é o que se fala, né? Até terça da semana que vem, se eu não me engano, o Bibi tem que devolver o mandato pro Lieberman, pro Rivlin, mas ele pode dissolver o Knesset de novo, se ele quiser, né? Eu acho que ele não vai fazer isso, mas ele, como primeiro-ministro, ele tem essa prerrogativa, ele pode fazer isso, mas eu acho que ele não vai fazer. Ele se comprometeu, inclusive, a devolver o mandato, e vamos ver se vai mudar alguma coisa, se o Benny Gantz, quando ele tiver esse mandato, ele vai ter uma outra disposição política. E, na verdade, assim, os dois lados estão jogando, já empurrando para o outro a culpa de se ter um terceiro round de eleições. É isso que de formação de coalizão não tem nada em vista, nada saiu até agora. Enfim, tá um ano, né? O tempo continua passando. O tempo continua passando. Eu vi
assim, os principais pontos de orçamento, né, do governo não podem ser votados em um governo de transição. Ou seja, a gente está com orçamento preso, orçamento de educação, orçamento de saúde, segurança, muito dinheiro que o governo está funcionando meia bomba, né? E que é um problema para o país, né? E deficitário. Já tem alguns anos que o governo, as contas estão fechando no vermelho, né? Então, seguir o orçamento atual também para os que pregam austeridade, também não é nem um pouco positivo. Pois é. E vou acrescentar mais informação, na verdade, enfim, só um comentáriozinho sobre o que você falou, e acrescentar uma informação depois. O Bibi ele pode tentar dissolver a Knesset de novo, mas dessa vez ele não tem claramente uma maioria para isso. É verdade, é verdade. Então ele pode tentar, mas eu não tenho certeza que ele vai ter o apoio do Lieberman, por exemplo, né? Se tiverem outras eleições, será que o Lieberman vai ter o sucesso que ele teve nessas? Eu acho que não. As pessoas que votaram no Lieberman esperavam que ele fosse guiar um governo de união, e pelo menos parte delas, né? E ficariam decepcionadas com o possível fracasso dele. Mas, enfim, uma coisa que é interessante saber é que realmente, a gente vai falar sobre o que está parado mais para frente, quando a gente falar do caso da Naamá Issachar, mas também é importante, mas também tem outro tema que saiu hoje no jornal, é que o Jared Kushner, né, que é o genro do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e ele também é conselheiro sênior, né, do Trump, é o genro judeu do Trump, na verdade, né? Ele está vindo para Israel no final de outubro e vai ter reuniões com o Netanyahu e com o Gantz sobre o plano de paz que o Trump elaborou para Israel e os palestinos, né? E isso também é uma visita que ele vai fazer, que ele vai conversar com os dois sem saber quem vai ser o responsável por talvez tocar esse plano adiante com os palestinos, né? Então está tudo parado realmente. Os Estados Unidos o Trump já quer há algum tempo, né, soltar esse plano de paz dele aí, que eles chamam o acordo do século, né? E não consegue, porque a política israelense travou. E também é o seguinte, você estava falando do Jared Kushner, hoje, amanhã, se eu não me engano, está vindo para cá também o vice-presidente americano, mais para frente eu vou explicar direitinho, e ele também, como você falou, ele vai encontrar com o Netanyahu, e a ideia é que ele também encontrasse com o Gantz, mas como vai ser uma visita muito rápida, não está certo ainda se eles vão se encontrar. Mas eu acho interessante nisso, também mostra um pouco a política americana, né, que sempre, durante o governo Bibi com o Trump, foi uma coisa muito partidarizada, né? Muito republicanista, e hoje o Trump meio que se afasta um pouco e também procura outros setores políticos dentro de Israel. Ele mudou um pouco a política dele e pode causar algum dano para o Bibi aí. Enfim, mas isso é assunto para outro tema, para um outro podcast. E também tem uma coisa que eu acho que pode ser que, com essa questão da coalizão, né, que é o seguinte, a gente falou que semana passada houve o Shimua, né, que foram os depoimentos dados pelos advogados do Netanyahu sobre os casos de corrupção que ele é investigado. A ideia é que agora, a partir da semana que vem, terça-feira, com o final das festas, que o procurador-geral ele se reúna toda a equipe dele e comece uma maratona de debate para até o início de novembro tá dando aí algum parecer, né, se o Bibi vai ser indiciado ou não, se ele realmente vira réu em algum dos casos, e então começa essa maratona aí vamos ver se daqui a umas 2 semanas a gente já tem alguma ideia do que vai acontecer. E isso, obviamente, vai implicar diretamente na formação da coalizão, né? A gente já veio falando disso. Se o Bibi empurrar mais uma semana aí até devolver o mandato, que é possível, quer dizer, é possível que ele empurre, porque amanhã já é sexta-feira, ele tem que devolver o mandato na terça-feira. Enfim, ele está empurrando a formação, né? Está empurrando a formação do governo, e pode ser que no momento em que o governo comece a ser formado, a situação dele já seja como réu, né? E não como um suspeito. Enfim, as próximas semanas aí, pelo menos acho que nas próximas 2 semanas a gente tem informações mais corretas sobre o que aconteceu qual é a resolução da Procuradoria-Geral sobre esses casos de corrupção do Bibi. Beleza. Vamos falar então do assunto do momento agora em Israel, né? O caso da Naamá Issachar, né? Naamá Issachar, para quem não está sabendo, saiu muito pouco da mídia em português, então se alguém não estiver sabendo é porque realmente foi um assunto que não chegou muito forte na mídia em português, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz no Google, né? Sempre averiguo onde saiu, de que maneira saiu, que informação chegou. Mas ela é uma
uma jovem de 26 anos que, como a maioria dos israelenses, né, depois do serviço militar obrigatório, eles juntam um pouco de dinheiro para fazer uma viagem no mundo para limpar a cabeça, como eles chamam, né, para poder espairecer, né, e também ter um pouco de liberdade, né, depois de uma época que é muito rígida, de 2 anos para as mulheres e 3 anos para os homens, e ela escolheu um dos destinos mais comuns entre os israelenses depois do exército, que é a Índia, né? A América Latina também é um destino muito escolhido, a região da Tailândia e do Extremo Oriente, lá, sudeste da Ásia, e a Índia também, né? A Índia é praticamente um continente com a quantidade de coisas que tem para ver, e ela foi para lá. E ela fez um voo com conexão pela Rússia, né? Muito comum em Israel, para quem vai para essas regiões. Israel tem muitos voos para a Rússia, devido à grande quantidade de Olim, né, de imigrantes russos em Israel. E ela fez um voo pela Rússia. E quando ela estava voltando, isso foi em abril desse ano, né? Esse caso aconteceu em abril, mas por alguma razão só agora em fim de setembro esse caso começou a ser muito comentado em Israel. Ela foi descoberta com 9 gramas de haxixe, se eu não me engano, é uma droga, né? Ilícita em Israel e na Rússia, numa mala que tinha sido despachada, que não tinha a intenção, né, de ser retirada em Moscou, que foi onde ela fez a conexão. Um cão farejador descobriu a droga na mala e ela foi presa enquadrada de tráfico internacional de drogas, né? 9 gramas não é uma quantidade tão pequena, na grande maioria dos países é uma quantidade que é suficiente para que você seja enquadrado em tráfico de drogas, acho que inclusive no Brasil, né? E ela, enfim, ela foi presa por tráfico internacional de drogas, né? Presa preventivamente. Agora, esse caso explodiu agora há pouco tempo por algumas questões, né? A primeira é porque veio à tona toda essa... O jornal Yediot Ahronot divulgou cartas da Naamá para a mãe e da mãe para Naamá, né? A mãe da Naamá divulgou, né? Deu essas cartas para o Yediot Ahronot, que é o segundo jornal de maior circulação em Israel, mostrando o desespero da família e a situação da filha, que pode ser condenada a 7 anos e meio de cadeia. E esse caso ele não tem precedente na Rússia, porque nunca a droga que não tinha como, que não ia entrar em território russo, né? Ela não, se o cão farejador não tivesse pego ele transitando de um avião para o outro, né? Nunca alguém tinha sido preso por tráfico de drogas, quando ficou claro que a intenção do passageiro, no caso, não era usar essas drogas em território russo. E mesmo assim ela foi presa e nas últimas semanas ela tem sido tratada de uma maneira diferente. Em geral, os prisioneiros estrangeiros na Rússia, em a maioria dos países, né, eles são presos em lugares muito acessíveis, né, próximas às principais cidades do país, ou dentro da própria principal cidade, no caso na Rússia, em Moscou. Eles têm alguns direitos especiais, como de ver advogado, ela como israelense tem o direito de pedir comida kasher, né, que é comida que a lei judaica permite que ela consuma. E esses direitos começaram a ser retirados dela. Ela foi levada para um presídio mais longe de Moscou. O tempo dela para se comunicar com a família diminuiu. Ela teve retirada da comida kasher. Né? Ela foi mais isolada. Ela começou a receber um tratamento mais parecido com o de preso comum russo, não um estrangeiro. E aí as pessoas começaram a suspeitar, e surgiu a informação, embora não seja oficial, de que o Putin está jogando duro porque ele deseja trocar a Naamá, né, pelo especialista em TI, Alexei Burkov, que é um cara que está preso em Israel desde 2015, acusado de ter de peculato, né, por ter fraudado e por ter hackeado cartões de crédito dos Estados Unidos e roubado milhões de consumidores norte-americanos, né? Ele argumenta que ele não é, que ele é um homem comum, que ele não é nenhum hacker, que ele nunca fez isso, que ele estava passando as férias em Israel com a namorada e foi preso sem nenhuma razão, que estão confundindo ele com outra pessoa. Na verdade, ele foi preso a pedido da Interpol por Israel. Israel já está negociando com os Estados Unidos a extradição dele para os Estados Unidos, onde o Trump quer que ele seja julgado, porque os principais afetados pelos crimes que ele teria cometido são cidadãos americanos, ou capaz que todos, não tenho todas as informações desse caso, mas o que está se suspeitando, e cada vez isso parece ser mais aparente, é que o Putin está fazendo jogo duro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está fazendo jogo duro porque ele quer uma troca de prisioneiros. Então ele está piorando as condições da Naamá, ele tá tratando ela de uma maneira não aceitável, inaceitável, no caso, para um preso estrangeiro.
ele está supostamente jogando com um tema de tráfico de drogas que não é relativo, não tem nada a ver com a Rússia. Se ela fosse traficar drogas, ela teria traficando para Israel. Israel está pedindo a extradição dela. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, o Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro Netanyahu, os dois já falaram pessoalmente, já ligaram pessoalmente para o Putin, já pediram a extradição dela para Israel, estão fazendo muita pressão, mas o Netanyahu se nega, né, a trocar um preso como o Burkov pela Naamah Issachar, que na verdade, não sei se de acordo com a gente israelense, ela deve ter cometido um crime leve, né? Se é que 9 gramas de drogas é considerado tráfico, né, para as leis israelenses, né? Isso é uma coisa que a gente teria que averiguar. Mas não se compara a um hacker que roubou milhões de pessoas, né? Hackeando cartões de crédito. É um criminoso internacional. E aí essa é uma disputa do Putin com o Trump, aparentemente. Israel, né, o Netanyahu, como o Marquinhos ele comentou há pouco tempo, né? Quando estava falando sobre a falta de governo em relação de Israel com o Trump, né? Que o governo Netanyahu ele se aproxima muito dos republicanos, que é uma estratégia até perigosa. Enfim, o Netanyahu ele fez a campanha dele baseado também na boa relação que ele tem com o Trump. É muito difícil para o Netanyahu também, ainda que ele quisesse fazer essa troca de prisioneiros, de repente cancelar os acordos que ele estava fazendo com os Estados Unidos e não extraditar o Burkov para os Estados Unidos. Enfim, e aí tem várias questões que agravam essa situação, né? A primeira delas que Israel está sem embaixador na Rússia. O embaixador voltou em setembro, ficou até um tempinho a mais, estendeu um pouco o período, porque já tinha acabado o tempo dele, só por causa da visita do Netanyahu na Rússia em setembro. Então Israel está sem embaixador lá. Tem 3 candidatos que ainda não foi decidido quem vai ser o embaixador, porque Israel não tem governo, né? Como a gente comentou, tem algumas decisões que não podem ser tomadas. O Ministério do Exterior não pode tomar decisão sobre o embaixador porque ele é um ministro interino, né, de um governo provisório. Então eles não podem tomar esse tipo de decisão. Isso dificulta muito a situação. Quem está tocando esse assunto lá na Rússia é a vice-embaixadora, que é uma diplomata concursada, né, com experiência, mas ela não tem, mas ela é vice-diplomata, ela é vice-embaixadora, ela não tem o expediente completo, ela não pode se dedicar o tempo todo aos trabalhos de embaixador, né? Então é uma situação muito complicada. E a pressão em Israel para que ela seja liberada começa a crescer muito. Até nos Estados Unidos teve manifestação para ela ser libertada, em Nova York, ou vai ter agora esses dias, em Tel Aviv está marcada também uma. O caso começa, né, mal comparando, logicamente, mas ele começa a ganhar os ares do caso do Gilad Shalit, pelo menos para parte da população. Gilad Shalit foi o preso que foi capturado pelo Hamas, né, o soldado que foi capturado pelo Hamas, sequestrado, né, mantido em cativeiro durante, se não me engano, 5 anos, até ser libertado, trocado por mais de 1.000 prisioneiros, entre eles que Israel classificava como terroristas super perigosos. Uma negociação muito longa, mas ele foi a campanha para a libertação do Gilad Shalit foi muito forte, né? E foi tão forte que pressionou o governo a aceitar algumas demandas do Hamas que eram consideradas inaceitáveis nessas negociações, e a libertação de 1.000 por um mostra como foi realmente sem precedente isso. E no caso dela, as manifestações elas tendem a pressionar o governo a tomar medidas que politicamente às vezes não são aceitáveis, pelo menos em relação à política externa, mas em relação à política interna, né? O sofrimento da família acaba falando muito alto para a população israelense. E não é popular, por parte do Netanyahu agora, demorar para a libertação da Naamah Issachar. Né? O Putin está com viagem marcada para Israel para o dia 27 de janeiro, que ele quer comemorar o Dia Internacional do Holocausto, né? Que é o dia da libertação de Auschwitz, se não me engano, 27 de janeiro. E não tem embaixador em Israel para organizar essa visita, né? Tem uma complicação essa situação toda, e eu comentei isso mais só para ilustrar, né, que os países eles continuam com uma boa relação, né? Netanyahu sempre diz que ele tem uma boa relação com o Putin, mas esse caso aí está causando uma crise diplomática, está ganhando alguns ares de campanha de pressão popular muito grande para que ela seja liberada, porque a população israelense está começando a criar uma sensação de grande injustiça que está sendo cometida contra a Naamah Issachar, né? Enfim, então esse caso tomou as páginas aí dos jornais israelenses, tomou a boca, tá circulando nos cafés, nos bares, as pessoas estão falando sobre isso, e inclusive hoje a notícia que eu li é que caiu em alguma coisa entre 30% e 40% as compras de passagens de Israel com conexão, né, para o exterior, com conexão na Rússia. E obviamente que não é todo mundo que está levando drogas na mala que está com medo de ser pego pela polícia russa. Porque as pessoas estão boicotando a Rússia, né? Ou talvez estejam com medo já pela Rússia,
com medo de retaliações por coisas que eles tenham feito que não mereçam punição, né? Assim, a população está começando a entender isso. E a gente está esperando agora cenas dos próximos capítulos, mas, de acordo com o portal Mako, a Naamá ela só deve ser libertada se for, né, se ela receber um indulto do Putin, em janeiro de 2020. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da Neymar, que eu li também no jornal The Times of Israel, falando que também saiu uma reportagem dizendo que o hacker ele também estaria ligado à inteligência russa. Essa começou a ser um receio ou, enfim, um pensamento das autoridades israelenses em função do interesse do governo russo de querer que ele seja extraditado para a Rússia e não para os Estados Unidos. O que o hacker respondeu é que os russos não deixam ninguém para trás, e essa explicação que ele dá, porque os russos querem levá-lo de volta. E a Naamá, ela nega, né, ela na verdade, ela aceitou, né, ela confirmou que ela, na Índia, no caso, ela é usuária de maconha, mas ela falou, eu não tinha por que levar isso da Índia para Israel. É uma quantidade muito pequena, essa quantidade facilmente eu consigo em Israel, e realmente não teria nenhum problema. Enfim, ela coloca todas essas questões que mostram que realmente a ideia de que ela tenha sido presa para fazer uma chantagem com o governo israelense é realmente factível. E eu vi uma reportagem, uma entrevista do ministro da Justiça, o Ohana, ele falando que ele é o responsável agora pela assinatura da extradição do Alexei. E o que ele falou foi o seguinte, que ele não acha que ele acha que o Alexei tem que ser extraditado, que ele não tem que ser feita a troca com a Naamá, porque senão a gente vai entrar no novo nível de fazer política usando chantagem. Ou seja, toda vez que um país quiser alguma coisa de um outro país, ele vai começar a prender cidadãos e falar, ou você me dá isso, ou eu não, enfim, seus cidadãos vão ficar presos aqui. Realmente, se for, é um precedente perigoso que a gente está abrindo, né? Mas isso também, por outro lado, pode deixar uma jovem presa na Rússia por 7 anos e meio. Ela foi condenada semana passada. E, enfim, é uma decisão bem difícil. E também mostra que as relações Israel-Rússia também são boas, mas sempre tem aquelas fragilidades. Resta a gente pensar aí se o primeiro-ministro, que sempre dizia que ele tinha relação boa com todo mundo, se essas relações continuam boas mesmo ou se ele está ficando para trás. Então, cara, vamos entrar no nosso terceiro tema, ou quarto tema, né, que a gente falou do Shimua também, sobre os ônibus no Shabat, né, cara, que a gente comentou na semana passada, e aí teve um ouvinte chamado Maurício Sternfeld, que entrou em contato com a gente e passou algumas informações que, na verdade, eu não tinha. Eu acredito que nem o João tivesse também, senão a gente teria falado, que foi que antes da prefeitura de Tel Aviv, né, ter lançado esse projeto de ônibus gratuitos no Shabat, a prefeitura de Ramat Gan, que é uma cidade colada em Tel Aviv, né, na verdade, no Brasil seriam bairros, né, de uma mesma cidade. Aqui acaba sendo municipalidade diferente. Ela começou com um projeto piloto há 3 meses atrás. O projeto seria somente de 3 meses e continuaria caso houvesse, como é que chama? Demanda, né? E aí, foi essa a questão dele, que a decisão, de acordo com a avaliação que ele faz, é que a decisão da prefeitura de Tel Aviv em começar esse projeto de ônibus no Shabat foi uma decisão política, porque afinal de contas em Ramat Gan, que o prefeito é do Likud e em Tel Aviv o prefeito é do Avodá, em Ramat Gan esse projeto já existia. E aí, o que você acha disso? Pois ele alertou a gente desse tema que ficou oculto da última vez, né? Que é o fato de que, Ramat Gan lançou para esse verão, na verdade, um programa chamado eu tinha conhecimento disso, eu ignorei acidentalmente esse fato. E ele tem sua relevância, e é legal a opinião do Maurício para a gente aqui, para a gente poder também debater sobre isso. O prefeito de Ramat Gan se chama Carmel Shama Cohen, né? Ele é um ex-deputado do Likud, ele pertence ao Likud, e ele lançou como iniciativa para esse verão, durou, se não me engano, 2 meses, uma coisa chamada Sababus, né? Que é Sababa em hebraico, como se fosse beleza, legal, né? E bus é ônibus, então é ônibus legal,
que era uma iniciativa de ônibus gratuito durante os horários que o ônibus não circula na maioria das cidades em Israel, incluindo Ramat Gan, né, que é na sexta-feira à noite e no sábado, que levava as pessoas para áreas de lazer, de bairros residenciais para áreas de lazer. Ramat Gan é uma cidade com população majoritariamente laica, embora tenha uma população religiosa também considerável, principalmente os que estão nos limites com a cidade de Bnei Brak, que é uma cidade ultra-ortodoxa, né? É uma cidade importante da região metropolitana de Tel Aviv, talvez seja a cidade mais, junto com Givatayim, mas como é maior que Givatayim, eu diria que é a cidade mais colada em Tel Aviv, né? Mais parecida talvez com Tel Aviv de todas as regiões da religião, toda a região metropolitana de Tel Aviv, e essa iniciativa dele era uma iniciativa muito popular na cidade, as pessoas estavam comemorando muito, exceto um grupo minoritário, e segundo o Maurício, essa foi a real razão para que o Ron Huldai, o prefeito de Tel Aviv já há mais de 20 anos, tenha lançado mão dessa política de transporte público no Shabat. Pode ser que o Maurício tenha razão, na verdade, para mim é uma interpretação interessante, pode ser que ele tenha razão, eu acho que isso não anula muito a ação positiva que foi do Huldai, inclusive, e também tem que valorizar também que Ramat Gan foi uma das cidades que diretamente aderiu ao chamado de Tel Aviv para que as cidades se somassem à iniciativa, né? Tel Aviv entrou em contato com todas as regiões, todas as cidades da região metropolitana de Tel Aviv, né? Que fazem fronteiriças e algumas que não fazem fronteira, com exceção de Bnei Brak, para que eles também entrassem na iniciativa de transporte público no Shabat gratuito, né? No sábado, sexta-feira, noite e sábado. Ramat Gan, Givatayim e Ramat HaSharon. Ramat Gan e Givatayim a oriente de Tel Aviv, Ramat HaSharon ao norte. As duas, a nordeste, né, na verdade, as três cidades direto aceitaram a iniciativa, né? De Ramat Gan disse, apesar de a gente ter o nosso transporte, o Sababus, que na verdade são só duas linhas, a gente não tem ego, a gente se soma, porque todo mundo sai ganhando com isso. Petah Tikva, também ao norte, né? Tem um prefeito ortodoxo, disse que via com bons olhos essa iniciativa, que ia consultar os secretários, mas que estava atendendo para sim. Holon ao sul e Kiryat Ono, que nem faz fronteira com Tel Aviv, que está também mais a leste, também concordaram, tiveram a mesma posição de Petah Tikva, e a princípio Rishon LeZion, que está mais ao sul, e Herzliya, que está mais ao norte, disseram que precisam consultar a população para ver se é isso que eles realmente querem. Herzliya tem uma curiosidade, né, que Herzliya tem uma população muito mais secular do que religiosa. É estranho que o prefeito tenha, a princípio, hesitado. E Herzliya já teve no passado, antes do status quo, né, como a gente falou no podcast passado, desse acordo, dessa norma não documentada entre o Ben-Gurion e o Agudat Israel, que estabelece algumas das normas religiosas na vida civil em Israel. Herzliya tinha transporte público durante os sábados, mas essa é a realidade dessas cidades, e conforme elas foram se somando, a tendência é que isso se amplie para outras cidades da região, né? Mas, enfim, já teve avanço nisso. Essa iniciativa pode gerar para as cidades envolvidas um total de 12 milhões de shekel, né, de movimentação de comércio, de aluguel, né, de impostos, o que faz com que os prefeitos eles se animem em participar dessa iniciativa. E é interessante também ver, né, e aí por que eu não tenho certeza do que o Maurício, se eu concordo com o Maurício? Porque o prefeito de Ramat Gan, ele é do Likud, mas se você for olhar a reação dos políticos a essa iniciativa, e dos partidos, você vai ver que o Likud não combina muito com essa iniciativa, né? Por que eu digo isso? O Azul e Branco, né, através do Benny Gantz, do Yair Lapid, de vários outros parlamentares, saudou, né, a iniciativa. Disseram que bom que isso está acontecendo, dou parabéns ao prefeito Huldai, a Tel Aviv e a todas as cidades que aderirem. Né, a União Democrática, né, que é o Meretz com Barak, com outros deputados, principalmente através do Nitzan Horowitz, né, disseram que a iniciativa é muito boa, de finalmente dar liberdade para as pessoas no Shabat. Nitzan Horowitz ainda valorizou muito o fato de ser gratuito o transporte público, porque isso permite que as pessoas mais pobres também possam ter acesso a áreas de lazer, né? O Israel Beiteinu saudou também a iniciativa. Finalmente, agora a gente pode desfrutar de um pouco de liberdade no Shabat, para poder ir e vir para onde a gente quiser. O Smotrich, que é o ministro dos Transportes, que é um cara religioso, ortodoxo e bastante radical nesse aspecto, disse que é muito perigoso o que estão fazendo, em tom de ameaça. Ele falou que a prefeitura deve estar fazendo. Ele não pode vetar isso enquanto não tiver governo, outras das coisas que a gente comentou que não pode acontecer enquanto não tenha governo, mas ele disse que esse tipo de ação é o que causa ruptura social, né? Que é não respeitar o status quo, né?
e que isso é ruim porque isso divide o país em vez de unir. E o Likud ficou marcado por um silêncio absoluto. Nem positivamente eles falaram nada, nem negativamente, não teve nem crítica, nem elogio, nada, porque eles estão fechados com os partidos ortodoxos e ultra-ortodoxos. O Likud sempre se mantém muito neutro nessas questões, para não perder eleitorado, porque o Likud tem um eleitorado em parte bem tradicionalista e religioso, embora eles tenham eleitores, a maioria dos eleitores do Likud eu acredito que sejam mais seculares do que ortodoxos, né? Mais de 70% da população judaica israelense é a favor do transporte público no Shabat, então se o Likud abrir a boca, eles podem dar um tiro no pé, né? E eles ficaram em silêncio. E o prefeito de Ramat Gan, ele se posicionou positivamente, então talvez ele esteja numa disputa interna dentro do Likud, talvez ele não queira... Enfim, os prefeitos em Israel eles são muito independentes da vida política nacional. Então, essa leitura do Marcelo muito interessante, mas eu ainda que prefiro esperar ser nos próximos capítulos para ver se isso realmente é só uma resposta do Huldaí à iniciativa de Ramat Gan. Sendo uma resposta ou não, parabéns ao prefeito de Ramat Gan, porque ele foi quem deu o primeiro passo para que isso tivesse acontecido. Um passo bem discreto, mas às vezes o primeiro passo, não, o mais difícil, é esse mesmo, e não dá para você para subir muitos degraus de uma vez só. Mas enfim, a notícia continua sendo boa. Sem sombra de dúvida. Não tem como negar que ônibus no Shabat, né, o transporte público no Shabat, quem já veio a Israel sabe o quanto é difícil se locomover, e tendo a opção de ter transporte ainda mais gratuito, realmente muda completamente de figura. E é uma disputa importante que a gente tem aqui dentro o tempo todo, né? Mexe, como a gente viu aí pelos comentários do João, das reações, levanta muito debate, muitas questões aí. Beleza. Bom, e para terminar, eu só queria levantar uma questão, na verdade, eu não vou entrar muito a fundo, mas tem uma relação com Israel, então a gente vai falar sobre isso, que foi a política, a decisão dos Estados Unidos, né, em retirar suas tropas da região que é controlada, da região do norte da Síria, que é controlada pelos curdos, né, o que gerou uma imediata reação do governo turco, que invadiu o território sírio, invadiu essa região que era a autonomia curda, com o objetivo de criar uma zona de 35 quilômetros para dentro da fronteira, onde eles queriam realocar cerca de 1 milhão de refugiados russos que hoje se encontram na Turquia. Saiu aqui, eu não sei se os ouvintes conseguiram acompanhar isso no Brasil, mas o Donald Trump, inclusive, sofreu uma moção de repúdio, eu não sei se esse é o nome, mas enfim, ele recebeu uma moção no Congresso americano, que foi uma moção votada por democratas e republicanos contra a decisão que ele tomou de sair, porque os curdos, na verdade, ficaram sem ter o que fazer, a União Europeia não se meteu, os Estados Unidos abandonaram, os turcos, o exército turco invadiu, inclusive já controlou algumas cidades, a cidade de Kobani, que era uma cidade controlada pelo Daesh, ou ISIS, que foi controlada posteriormente pelos curdos. A batalha continua, e o que eu vi hoje é que agora, né, o vice-presidente americano anunciou que chegaram a um cessar-fogo. Na verdade, os turcos falaram que não é um cessar-fogo, que eles não concordaram com isso. Mas o acordo que foi feito é porque pelas próximas 120 horas não haverá ataques e os curdos vão simplesmente abandonar essas regiões, ou seja, uma retirada em massa, né, fugindo do genocídio, né, que poderia acontecer. Inclusive, uma das lideranças curdas, porque os curdos haviam feito um acordo com os sírios, né, eles lutaram com os sírios há uns anos atrás, agora eles fariam um acordo com os sírios para lutar contra os turcos. E eles falavam que nesse acordo os sírios voltariam a ter o controle de toda essa região autônoma. E eles falavam que ou era isso ou era o genocídio, ou eles voltavam atrás na autonomia, ou eles seriam mortos. Então, só dando esse plano geral para colocar que aqui em Israel se falou muito dessa postura americana, a postura do Donald Trump em abandonar os curdos, e se em algum momento ele poderia fazer a mesma coisa com Israel, que enfim, tem toda a questão de ser um aliado, o principal aliado americano na região, e os políticos, o setor político, a inteligência israelense começou a pensar, opa, se ele fez isso com os curdos, o que impede que ele faça isso com a gente também? Porque no discurso do Trump ele também falou que a intromissão americana no Oriente Médio é um desastre. E, por outro lado, a gente tem o Irã, tem a Síria, tem o Líbano, enfim, a região realmente está esquentando, e a preocupação das autoridades israelenses aumentou com essa postura
do Trump. E por isso, amanhã está chegando aqui o vice-presidente americano para uma visita relâmpago. Ele veio aqui, na verdade, para fortalecer os laços, para dizer que nada mudou, que Israel ainda é o aliado mais forte dos Estados Unidos na região, como forma aí de dar uma fortalecida nos laços. Mas levando para a política local, né, o que a gente tem aí também é o seguinte, a gente falou disso no podcast, né, que a campanha do Trump, a campanha do Netanyahu, ela foi baseada na relação com o Trump e com o Putin, falando, eu sou amigo dos dois. Cabe lembrar que pouco tempo antes da eleição, o Bibi, poucos dias antes da eleição, o Bibi foi, da primeira eleição, né, de abril, né, o Bibi foi à Rússia recuperar, trazer para Israel o corpo corpos de soldados que foram enterrados na Síria, em uma batalha e foram devolvidos a Israel, ou seja, foi muito emotivo, né, dos soldados voltando a Israel depois de tantas décadas. A relação Israel, né, que sempre recebeu permissão da Rússia para atacar alvos iranianos na Síria. Ou seja, ele construiu toda a campanha dele baseada nessa relação muito boa com a Rússia e com os Estados Unidos, e hoje a gente vê isso se deteriorando, né? A gente vê aí a relação com a Rússia não pode dizer que se deteriorou, nem com os Estados Unidos, mas a gente vê pontos aí de inflexão que podem levar a algum dano futuro e mostrar que Israel não seja, talvez, o aliado preferido, o aliado mais forte, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos aqui na região. Na minha opinião, da Rússia, com certeza não é. Ainda mais a Rússia agora, com a retirada dos Estados Unidos da Síria, a Rússia reina na Síria, né? Eles começam a ter mais proeminência na região com a política externa americana. Eu acredito que Israel ainda é o aliado mais forte dos Estados Unidos na região, porém, vai saber o que se passa na cabeça do presidente Donald Trump, né? É sempre uma incógnita. Então, esse foi outro assunto que tomou bastante aqui a discussão em Israel, sobre um possível abandono, ou somente o que pensar, o que os Estados Unidos podem arrumar para Israel nesses próximos meses aí, que vem por aí. Lembrando que, a gente também falou no início, eles querem o quanto antes, os Estados Unidos querem o quanto antes liberar esse projeto de paz aí, que eles dizem que é o esquema do século, né? Vamos ver o que vem. Pois é, eu acho que a chance do Trump ignorar Israel, apesar do Trump ser um cara muito imprevisível, ele calcula eleitoralmente quais são os prejuízos e ganhos dele, né? Então, enquanto ele sabe que o apoio a Israel é uma coisa que é quase que um consenso na opinião pública americana, né? É quase que um consenso, mas tem muita força, tanto que republicanos e democratas disputam para ver quem é o maior amigo de Israel. Tem cenas de debates, né, dos candidatos brigando entre si, mostrando quem é o maior apoiador de Israel. Então o Trump ele pode abandonar Israel no meio de uma situação, mas eu acho que os curdos, com toda, mesmo com a menção pública que foi feita contra eles e tudo mais, daqui a alguns meses os americanos vão esquecer disso. Mas a comunidade judaica americana, o lobby israelense nos Estados Unidos, e os próprios cidadãos norte-americanos que têm muita identificação com Israel, não vão esquecer se o Trump fizer alguma coisa com Israel. Então, ele pode fazer, porque ele é um cara muito imprevisível mesmo, mas só em caso dele já estar derrotado, dele ser um cadáver político. Aí ele pode realmente fazer alguma coisa. Se não for esse caso, acho muito pouco provável. Mas, enfim, prever o futuro não é muito fácil, né? A gente não é astrólogo aqui, não joga búzios, nem tem bola de cristal. Então a gente só estipula, né? O que pode ser que aconteça. É isso. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí, cara? Não, estamos bem, tudo tranquilo. E acho que na próxima semana a gente não vai ter muita saída, a gente vai ter que falar sobre a série Our Boys, porque também é um assunto que está se falando muito, está se escrevendo muito em Israel sobre. Eu li 2 artigos já, ainda não terminei, falta ainda um pouquinho, mas acho que até semana que vem eu termino. E eu tô com os artigos que eu já li. Manda esses artigos. Vou te mandar, e um eu não li ainda, porque ele tá avisando que tem spoiler, então eu não li ainda. Mas pra você que já terminou... Você não sabe o final, cara. Você sabe o final da série. Eu sei o que aconteceu na vida real, o final da série eu não sei.
Mas é uma série baseada em fatos reais, cara. Porra. Mas enfim, o legal é o drama que a série conta que a vida real esconde. É verdade. Como Gostei é que bastante trabalha da o série. secreto, como trabalha o Shabak, né, o Shin Bet, que é a graça da série. Isso eu tô na expectativa para ver como é que vai se desenvolver. Beleza. Então a gente em breve fala aí sobre essa série. Acredito que na semana que vem a gente continue falando da novela Coalizão, né? Que já virou uma novela. Mas Com certeza. acredito que também o ouvinte queira saber o que vai sair daí. Eu acho que todo mundo quer saber o que vai sair daí, né? Claro, a Beleza. gente também. Bom, eu só queria. A gente também, obviamente. Então, só queria também deixar um recado para os ouvintes, querendo entrar em contato com a gente. Se tiver alguma informação, alguma coisa errada que a gente falou, entre em contato. Facebook, Twitter, manda mensagem pelo Conexão, onde for mais fácil para vocês. E a gente entra em contato e usa o que vocês falaram com a gente no podcast, mantendo sempre essa interação. Beleza? É isso aí. Valeu, João. Hag Samer, né, cara? Mais um Hag. Isso aí, boas festas aí para todo mundo, né? Simchat Torá. Enfim, e a partir de terça que vem em Israel, de quarta que vem na diáspora, a vida volta ao normal. A vida volta ao normal. Beleza, cara. Valeu. Grande É abraço. isso aí, então. Um abração, até mais.